Boa noite. Boa noite. Presidente da CDL Mossoró, Estênio Max, é o nosso entrevistado de hoje. E a esposa do presidente da Câmara assume comando do PSDB em Mossoró. O cenário político está no ar. Terça-feira, começando o nosso programa de hoje, tem assunto aqui. Hoje teve votação em segundo turno da LDO na Câmara Municipal. Vamos falar aqui também sobre uma série de atividades e de apoios da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, em diversos assuntos muito importantes para a economia do nosso município, da região e do Rio Grande do Norte. Estênio Max já está aqui no estúdio com a gente. Então, você participa do programa de hoje através das nossas redes sociais. Vamos lá. Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe do programa de hoje com a gente, mande sua opinião. E a gente vai já falar sobre a duplicação da BR-304, então você fica ligado e me conta aí se você já votou para que a duplicação seja prioridade do governo federal. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente agradece sempre a você que está aqui ligado no seu programa de política de todas as noites. Você que não assiste a novela, fica aqui com a gente agradece. Mas se você assiste a novela por uma hora dessas ao vivo, Carol, a reprise também dá certo, viu? 10h40 você acompanha aqui o nosso programa. Você prefere novela ou cenário, Carol? O cenário político. É mais top, certamente, né? Muito mais top, viu, Vonúvio, do que novela. A novela da política tem as suas emoções. É um reality show, né? Pois é. Muita coisa, cada hora um capítulo diferente, tem coisa mais emocionante e ainda tem os pontos altos, né? Que é o período eleitoral. Exatamente. Uma novela constante. Vamos de informação, vamos de notícia. A destinação de recursos do governo federal para a duplicação da BR-304 é uma das propostas sugeridas para o Plano Plurianual 2024-2027. Para apoiar, os cidadãos podem votar no projeto pela internet até o dia 14 de julho. Não é de hoje que o assunto sobre a duplicação da BR-304 vem à tona. Para evitar ainda mais acidentes e mortes nesta rodovia, que é caminho para milhares de cidadãos todos os dias, alguns métodos foram implantados, como placas de aviso para ter cuidado no trânsito e radares de redução de velocidade, por exemplo. Mas a consciência de cada pessoa ainda é a chave que liga os veículos. A duplicação da BR-304 é uma pauta frequente entre políticos e sociedade civil pela periculosidade, já que são registrados acidentes constantes na rodovia. Em 2020, Clélio perdeu o filho num acidente de carro nesta mesma rodovia. Desde então, ele e a esposa são ativistas do movimento Luto na BR-304. Essa é uma pauta que nós temos que nos unir em prol dela para que a gente um dia possa estar andando aí em uma BR mais segura, em uma rodovia com menos mortes, com menos acidentes, com mais segurança para nós todos. Então, o movimento Luto na BR-304, ele tem justamente esse caráter, né, de buscar aí, de todas as formas, conscientizar, né, nossos governantes, principalmente o governo federal, da importância que essa rodovia tem para o nosso estado, principalmente na proteção às vidas, né, e em segundo lugar no desenvolvimento que nosso estado aí está enforcado. Então, é muito importante que cada um de nós botemos a mão na consciência, né, de participar de forma ativa desse movimento. O envio de recursos do governo federal para a duplicação da BR-304 é uma das propostas para o Plano Plurianual 2024-2027. A proposta desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento do estado, considerando a integração regional. Atualmente, a BR é duplicada a partir das proximidades do bairro Sumaré, com destino a Tibau, praticamente. Além dos cuidados com a vida, a obra pode melhorar a logística de deslocamento e economia. A população pode participar da elaboração do PPA com proposta de criação de projetos ou até mesmo a sugestão de quais programas priorizar para a destinação de recursos do governo federal.
Essa participação acontece através da plataforma Brasil Participativo, www.brasilparticipativo.presidencia.gov.br, na qual o cidadão, através do login do gov.br, consegue enviar projetos ou votar em propostas já feitas, como a duplicação da BR-304. Os votos serão contabilizados até o dia 14 de julho. Então, a participação da população é fundamental. Olha, gente, já falamos sobre esse assunto aqui muitas vezes. Vamos continuar falando, porque é importante. A sociedade precisa levantar essa bandeira e a gente apoia também a duplicação da BR-304. Recebi um questionamento nas redes sociais hoje, Vonulfo, uma pessoa dizendo assim: para que votar se todo mundo sabe que é importante? Não só é o governo executar, não. Acontece que tem muita coisa para o governo federal executar em todo o país. E, justamente, essa votação do Brasil Participativo é para garantir que os mais votados sejam prioritários. Já para agora, 2024, tem início. Então, vamos nós, potiguares, você que está aí acompanhando, todas as cidades que cobrem a TCM, tem ali um reflexo dessa problemática da BR-304. Então, vamos assinar, basta clicar aí nesse link. Se você tem dúvida sobre o passo a passo, tcmnoticia.com.br, você busca lá a BR-304, tem o passo a passo ensinando você a votar, tem o link para votação. Então, vamos apoiar essa duplicação da BR-304. Agora, vou mostrar aqui, antes da gente começar com o Stênio Max, que também na Câmara dos Dirigentes Lojistas, junto a outras entidades empresariais, está apoiando essa iniciativa da votação pela duplicação da BR-304. Esse não é um assunto novo. Eu vou provar agora aqui para você, Vonúvio. Em 2011, abril de 2011, a então governadora Rosalba Ciarline esteve aqui em Mossoró inaugurando, visitando ali a reforma do terminal rodoviário de Mossoró. E aí, entre os diversos assuntos que ela falou, como governadora ali em 2011, ela prometia a duplicação da BR-304 para o ano de 2014. Vamos dar uma olhadinha. Agora eu vou centrar esforços na duplicação da BR-304. Já estive com o governador do Ceará, vamos trabalhar as duas bancadas unidas, porque essa é uma obra que interessa ao Ceará e ao Rio Grande do Norte. No próximo encontro de governadores, será a nossa proposta ser apresentada à presidenta da República. E aí, Vonúvio? Será que agora sai? Carol, um personagem de um filme que meu filho gosta diz sempre assim: ou promessa sem jeito. Lá do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Carol, é uma promessa sem jeito essa duplicação. Agora, o orçamento participativo faz com que não exista mais desculpas. O povo quer, o povo exige e a classe política tem que executar. Então, a hora é agora. Se não for agora, então não vai ser mais nunca. Pois é, muita coisa e, inclusive, questões políticas atravancando a duplicação. Você falou aí da classe política, a gente está aqui falando sobre isso. A sociedade como um todo tem responsabilidade nessa cobrança e a classe empresarial também está nessa agora, apoiando essa duplicação. Stênio, qual a sua opinião sobre esta promessa aí que a gente acompanhou, está aqui nos arquivos do cenário político? E dessa vez, será que essa duplicação vai sair do papel? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite ao telespectador da TCM e aqui do cenário político. Olha, eu acho que a idade que nós aqui, para não revelar nossas idades, todos aqui, o sonho da gente foi ter essa duplicação concluída, ou pelo menos iniciada, né? Aqui em Mossoró, no começo, acho que Dilma Rousseff ainda era ministra, até então pré-candidata. Eu lembro que estava lá na solenidade, onde passou uma retroescavadeira iniciando a duplicação ali vizinho, onde era o Salto Soltinho, próximo do posto ali na João da Escócia. E aí essa obra ainda não está concluída, né? Esse trecho aqui de 17 quilômetros, que é a parte da BR-304 que está aqui próximo a gente, sem a passarela, sem a iluminação, sem a conclusão dos acessos viários. E aí tivemos outra parte que foi a Reta Tabajara, que iniciou na época ainda. A gente estava num momento político bom, Henrique Alves, presidente
ainda acho do Congresso, Garibaldi também, conseguiram o recurso. Quase 10 anos, né? Muito, acho até mais. E aí, a 304, hoje, ela trava a economia do nosso Estado. Nós não podemos negar que a economia do Estado, ela circula aqui na região de Mossoró, hoje, na parte do agronegócio, nas energias renováveis, principalmente hoje, com o aumento de tráfego, o aumento de acidente. Ontem, eu pude observar hoje, no blog de Carol, que infelizmente toda a vítima fatal para a contabilidade da 304. Então, isso vai continuar a acontecer porque existe um tráfego de veículos muito grande, mas hoje o acesso que nós somos uma única, segunda maior cidade dos estados que não é interligado por uma rodovia duplicada. Nossos vizinhos aqui, o Ceará, por exemplo, você tem a duplicação à torta e à direita. A gente mesmo se beneficia com a duplicação da CE 040, mas vamos aqui para o estado o Ceará, por exemplo, você vai até hoje Juazeiro do Norte, você pega aqui, vai até perto do Maranhão, tudo duplicado. Vem aqui no estado da Paraíba, Campina Grande, duplicado. Vai também Pernambuco, com Caruaru até Recife e Mossoró. O que está faltando para aqui? Não é Mossoró. É Mossoró, é Angicos, é Açu, é toda essa região que vem de Natal para cá. Então, isso onera no frete, onera na economia, onera na hora do empresário fazer a conta se vale a pena. É melhor estar perto, às vezes, da capital ou do porto, né, que também é outro problema que nós temos no modal de transporte. Mas para que esse frete ele fica muito caro, hoje nós temos o investimento aí forte na energia renovável, mas a viagem para Natal hoje não é menos do que 4 horas e meia. Porque você tem, além do SIGPAR, muitos hélices de aerogeradores ali. Então, essa é uma causa que, assim que eu soube, na quinta-feira, que está com 10 dias, mais ou menos 15 dias, que tinha essa petição lá da deputada, acho que até da deputada Isolda. No outro dia eu liguei, mantive contato com ela, perguntei o que é que fazia, como é que a gente podia entrar nessa luta. Fizemos um engajamento da classe política e agradecer nossos pares que de pronto aceitaram, a própria FCDL, o COEX, né, o Cine Lojas com a Fé Comércio, nosso amigo Michel, também a Rede Petro e o Sebrae. Então, na hora que a gente pediu, olha, vamos ver nas redes sociais, porque a petição foi demais. Se tivesse tido um tempo maior para ter esse engajamento, não deixar para a última hora, a gente tinha conseguido. De ontem para hoje, já temos aí quase 400 votos a mais. Nós temos que, os fluxos para que esse projeto ele saia do papel, ele está um pouco distante, porque nós temos 2 projetos. Pra você ter ideia, os projetos são 2 que estão sendo feitos, pediram 1 ano e meio a 2 anos para poder entregar os projetos. E aí vai depois para a emenda parlamentar, e essa forma da duplicação, através do PPA e do orçamento participativo, se a gente conseguir que ele seja entre os 5 mais bem votados, ele deixa de ter essa questão do trâmite normal da bancada e cai como prioridade. E aí, a depender do governo Lula e com acesso da governadora Fátima, ela pode pedir, ele pode colocar como prioridade. E aí a gente, digamos assim, não é que fure a fila, a gente atravesse algumas barreiras burocráticas se nós conseguirmos ser, pelo menos, um dos 5 mais bem votados. Próximo bloco a gente ainda vai falar sobre este assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta, continuando o nosso cenário político, nesta terça-feira nós estamos conversando com o presidente da CDL, Mossoró, que também está apoiando a duplicação da BR-304. Então, participe com a gente. Confere aí se você já votou. Conta pra gente se você já votou aí no Brasil Participativo para que a duplicação da BR seja prioridade pelo governo federal. Então, fica aqui com a gente, entenda mais um pouquinho sobre este assunto, que é muito importante que a gente inclua o máximo de assinaturas para que a duplicação seja prioridade. É uma necessidade realmente, né, Vonúvio? Com certeza, Carol. A gente sempre fala, diz, repercute, exige aqui também dos políticos, né, uma posição sobre essa duplicação, e a gente espera que isso realmente possa sair do papel. Por 13 votos a favor e 6 abstenções, o plenário da Câmara de Mossoró aprovou hoje, em segundo turno, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2024.
Prevista no projeto de lei ordinária do Executivo número 52 de 2023, a LDO embasa a lei orçamentária anual da Prefeitura para o próximo ano. A matéria é uma das mais importantes do ano e precisa sempre ser votada no primeiro semestre do ano anterior. A votação em segundo turno da lei aconteceu após 15 minutos de intervalo na sessão, para apresentação de destaques às emendas pelos parlamentares. Depois de muito combinado e articulação, todos os destaques apresentados pela oposição foram rejeitados. A LDO é um processo todo atropelado aqui na Câmara Municipal. E vem um projeto de lei com vários erros, várias ilegalidades. A gente tenta, durante a comissão, corrigir essas ilegalidades através de emendas, mas a bancada não aceita se não tem a ordem do Executivo, ou seja, infelizmente, a Câmara, mais uma vez, é um puxadinho do Executivo e acaba tendo que depois passar vergonha, porque tendo que desfazer um voto que eles mesmos deram. Foi aprovada somente uma emenda à LDO, fixando em no máximo de 25% o remanejamento sem necessidade de autorização do orçamento pela Prefeitura. O texto original previa o mínimo de 25%. Nós havíamos apresentado uma emenda à Lei de Diretriz Orçamentária que fixava um limite de remanejamento de até 25% do volume total do orçamento para o ano de 2024. A proposta originária estabelecia 25% não como teto, mas como um piso. Mas nós aqui entramos em concordância, toda a bancada de situação, bancada de oposição também tinha esse mesmo entendimento e nós pedimos um destaque a essa emenda que acabou de ser aprovada. Elas podem ser rejeitadas por critérios técnicos, erro de formalidade, por duplicidade ou por não conter no PPA. Então, ela segue esses critérios para que a peça em si ela não fique inviabilizada. Então, nós seguimos, orientamos a bancada, nós tivemos a reunião, onde essas reuniões, ela deliberou sobre esse caminho e nós ainda acatamos 5 emendas. As 6 abstenções na votação foram de vereadores da oposição. Com a rejeição das emendas, os vereadores da oposição alegam que a LDO é inconstitucional e que vão entrar na justiça contra a lei. Há várias incongruências, inconstitucionalidades no projeto de lei, já alertado desde a época dos protocolos, das emendas e analisado na Comissão de Orçamento da Casa, que infelizmente não analisou as propostas, não averiguou as inconstitucionalidades e hoje foi reparado apenas um erro entre tantos, que é em relação aos 25%, mas tem também erros em relação às emendas impositivas, erros também em relação ao rito empregado na própria comissão, onde a vereadora Marleide foi contra algumas emendas e eles colocaram como se fosse a favor. Está na ata isso. Então há uma inconstitucionalidade muito clara nisso. E também vai de encontro ao rito ordinário da Casa em analisar nas comissões temáticas. Olha, a oposição ela critica todos os avanços de projetos oriundos do município. A oposição ela critica, lógico, ela tem um papel de criticar, discordar, mas a peça ela traz todos os pontos relacionados à constitucionalidade. Então nós não temos dificuldade, a peça ela é constitucional. Inclusive, emendas apresentadas por vereador de situação teve o apoio de vereadores da oposição. Com a aprovação em segundo turno, a próxima e última etapa será a votação da redação final do projeto nesta quarta-feira. Nós temos aí a votação da LDO, que é uma prioridade, tem que ser votada, como também a redação final, se houver alguma alteração com relação às emendas, né? Então, após isso, a Câmara já entrará, a partir dessa quarta-feira, dia 12, em recesso e voltará às sessões ordinárias no dia 1º de agosto. Então, o recesso ele é somente de plenário, é o recesso parlamentar somente de plenário. As atividades administrativas da Casa e também dos vereadores dos seus mandatos continuam de forma interna e externa, mas sem as atividades de plenário.
Complicadíssimo, viu? A gente fala sobre esse assunto depois, tem muita coisa ainda para conversar com o nosso convidado aqui. Matéria aí completa para você. Olha, no próximo bloco a gente vai trazer novidades sobre o PSDB em Mossoró, como o Vanúvio anunciou no início do programa. Francisco Carlos, falando em Câmara Municipal, duplicação da BR, apresentou uma carta aberta pela duplicação da BR-304. Então, também existe esse trabalho por parte aí com iniciativa do parlamentar, tentando movimentar ali, inclusive, os seus pares, os seus colegas na Câmara Municipal em relação à BR. Estênio Max, a gente no intervalo aqui do programa estava conversando sobre as questões políticas que travam o andamento desse projeto para que ele saia do papel. E você citou aqui, é um projeto da sociedade, é da viúva, do viúvo, do pai que perdeu o filho ali na BR. Além da questão da segurança, tem a questão da economia também. Como é que você vê essa questão política que trava aí há tantos anos essa necessidade? Nós não temos como deixar de conviver com a política. Eu sempre, nas entrevistas que me perguntam, eu digo que o privado não vive sem o público e vice-versa. Essa questão da BR, ela é apolítica, né? O seu Nilson Brasil da Assim me ligou para a gente tratar desse assunto e ainda mais ter uma maior seriedade, uma maior conversa, uma maior harmonia, mas que a gente também busque, né, os nossos colegas que são políticos, que têm poder de convencimento. E aí não é de político A, político B. Esse é um projeto que beneficia diretamente a nossa sociedade. Amanhã estarei falando, inclusive, em uma reunião já marcada com o prefeito, para também que todo mundo compre nas redes sociais, compre essa ideia, venda e faça com que as pessoas votem. É simples, né? Basta acessar no próprio site da CDL, mas aqui na TCM também tem. A única observação que a gente faz é que tem que ter o cadastro no gov.br. Então faz lá o cadastro, automaticamente o link direciona e quanto mais gente votar, a gente tem a chance de que ele entre na prioridade já para 2024. Estênio, quando a gente fala de prioridade, a gente lembra que nas eleições de 2022, este assunto esteve no palanque da governadora Fátima Bezerra. Esteve quando ela foi assumir novamente o mandato, né, para cumprir mais 4 anos à frente do Executivo moçoroense. E está este assunto repercutindo também nas idas da governadora a Brasília com os ministros, enfim. Este processo me parece que é para reafirmar, de fato, né, a importância da obra, mas o senhor sente que tem, de fato, por parte da classe política, o engajamento, né? Porque existe a fala da governadora, do ministro, alguns deputados, alguns vereadores. Mas o senhor acha que está faltando alguma coisa para a classe política comprar essa ideia da duplicação? Até o próprio presidente, em exercício, Lula falou nisso aí. Eu espero que nós, norte rio-grandenses, não percamos essa oportunidade ímpar que nós temos da clara proximidade da governadora Fátima, com o presidente da República, o próprio Renan Filho, que é ministro dos Transportes, é uma pessoa que conhece a realidade. Só que isso tem etapas, né? Não adianta a gente achar que uma obra dessa envergadura, com mais de 1 bi de orçamento, ela vai ser feita ao piscar dos olhos. O projeto, só para ter a noção, o projeto que foi solicitado pelo governo do estado para as empresas, para entregar o projeto total, ele marca o final de 2024. Para 2025, se a gente tiver as emendas parlamentares, os projetos conforme foi prometido, o que está se fazendo agora, para que deixe claro, é a gente tentar para que não dependa, pelo menos que os recursos estejam alocados, porque existe todo um orçamento a ser cumprido, principalmente já no orçamento. Os orçamentos são milhões de reais. Então, já teve no passado, sim, orçamento de duplicação, mas isso tem que ser atualizado. Existe ali, são 300 quilômetros praticamente, e só que quando a gente duplica, a gente vai para 600 quilômetros de via, né? Aí tem toda a passarela, a gente está vendo aí hoje quem vai para Natal, que aqui em Mossoró não está concluído ainda com relação à iluminação, a passarela, a reta Tabajara do mesmo jeito. Então é importante, e é isso quando eu vejo sim com bons olhos. Eu entendo que existe o interesse da classe política e agora é o momento de unirmos forças, oposição, situação em prol
desse projeto que vai beneficiar todos que usam essa BR, independente de cor, de raça, de religião, de credo, de política, de lado A e lado B. Mas a 304 ela é a prioridade, eu acho, de todos que estão aqui no nosso estado, que essa via seja duplicada o quanto antes, se possível, iniciada nessa gestão agora dos últimos 4 anos da governadora Fátima Bezerra. Já ouvimos que não seria possível duplicar toda a BR, que seria inviável, que existiriam questões técnicas que impediriam. Se essa duplicação for só em alguns trechos, o que é que você acha? Já ouviu essa proposta, né, Estênio? O que aconteceu no ano passado, quando nós recebemos lá na CDL, tanto o candidato a governo Stevenson, também como então o ministro Rogério Marinho, o deputado Girão, todos que foram lá, deputada Isolda, nós conversamos. Existe algumas formas mais rápidas dela sair, que é você colocar nas alças de ultrapassagem nos pontos que são mais críticos. Eu cito ali a Sul, aquela região de Serras, que queria a terceira via para um lado e para o outro, que era a coisa mais rápida que a gente pode fazer para dar fluidez. Por exemplo, vai num local que tem para ultrapassagem, o caminhão vai para a direita e aí você consegue ter um fluxo mais rápido. E aí existia, na época do Tarcísio, um desejo que eu acho que era importante, que era uma interligação das BRs, né? Começando lá do Maranhão e terminando na Bahia. Não sei como é que vai ser agora na questão do governo, não sei se esse projeto vai ser concluído, porque também fazia parte do projeto uma ferrovia, mas eu acho que a gente agora tem que fazer o dever de casa, trazer a duplicação da BR. Ela é viável, inclusive a questão já foi debatido também, se privatiza ou não, mas o primeiro passo é o projeto, né? Entrando, fazendo o projeto de construção, projeto de viabilidade, os projetos arquitetônicos, estruturais, topográfico, aí que a gente pode pensar em falar em emenda parlamentar, em falar em pedir ou chegar lá no governo para que seja prioridade. Continuando o cenário político de hoje, conversando com Estênio Max, o presidente da CDL Mossoró. Você participa com a gente através das nossas redes sociais. Temos aí na tela para você nosso WhatsApp, Twitter, Instagram. Fique à vontade para fazer o programa de hoje. Vonúvio. Vamos de informação. A farmacêutica e servidora pública Fátima Tereza assumiu o comando do PSDB aqui em Mossoró. Ela é esposa do presidente da Câmara Municipal, Laurence Amorim. Questionado se Fátima Tereza pode sair candidata a algum cargo eletivo, o presidente da Câmara disse que nunca diga nunca em política, mas não está nos planos. Ele falou sobre isso ao nosso jornalismo. A minha esposa me acompanha desde 2008, quando fui candidato pela primeira vez, e está sempre ali nos bastidores resolvendo toda essa parte burocrática de prestação de contas, de partido. Então está sempre do nosso lado, nos auxiliando. Eu acredito que é um nome capacitado, qualificado, uma servidora pública, uma pessoa que está sempre nos acompanhando e que com certeza cumprirá muito bem essa missão. Após aí, futuramente estaremos buscando o diretório do partido e vamos convidar outros membros para fazer parte desse diretório, e ela continuará aí nessa missão de organizar e reorganizar o PSDB aqui na cidade de Mossoró. Claro que a gente vai estar junto e também as pessoas que estão aí buscando fazer política junto conosco nesse momento. Pois é, ele confirmou realmente a filiação ao PSDB, está esperando liberação de Solidariedade. Caso não haja essa carta de liberação do Solidariedade, vai esperar a janela partidária no próximo ano, entre março e abril, para poder se filiar ao PSDB. Mas está tudo certo, a gente vê aí, né, Vonúvio? Está tudo certo, está tudo em família, inclusive, né? Já para garantir ali o espaço. Agora, Carol, falando em partido político, hoje, no meio-dia TCM, o nosso entrevistado foi o prefeito Alisson Bezerra. E ele comentava sobre a filiação à União Brasil, partido que vai disputar a reeleição ano que vem. Quem quiser ouvir novamente o nosso meio-dia de hoje, vai lá no Spotify, pesquisa Meio-Dia Mossoró, para você acompanhar essa entrevista com o prefeito. E ele deu uma informação. Ele disse que sugeriu para que o soldado Jadson, né, que disputou a Assembleia Legislativa ano passado, com apoio dele, para que o soldado Jadson assuma a presidência do Solidariedade aqui em Mossoró. Então, pelo que a gente observa, o prefeito Alisson está buscando
partidos, né, para que possam estes estarem aliados a ele nas eleições do ano que vem. Então, quando a gente conta, a gente pode trazer aqui o União Brasil, né, que ele se filiou. Tem também o PSD, que já é aliado. O presidente aqui em Mossoró é Raério Araújo. No estado, a senadora Zenaide Maia. O PSDB de Laurence Amorim, que tudo indica que eles permanecerão juntos. E agora também o Solidariedade, que ele deixou, né, que foi eleito em 2020, mas continua ali por perto. Então, pelo menos 4 siglas aí, dando sustentação ao mandato Alisson Bezerra e possivelmente aí a disputa à reeleição. Com essa informação que você dava, Vanuva, a gente já pode pensar ali na questão de Tony Fernandes no Solidariedade, né? Porque existe a questão da permanência dele por ele ser suplente de deputado no Solidariedade, né? Ele talvez permanecesse, agora se Solidariedade for para a base do prefeito Alisson Bezerra, então realmente vai ter aí essa nova dança das cadeiras, que vai acontecer muito daqui para abril do próximo ano. Voltando aqui para o nosso assunto de hoje, o Eric, no nosso Instagram, apoia a duplicação da BR-304, diz que é prioridade, vamos todos juntos cobrar. Henrique também prometeu e falta força política do Rio Grande do Norte de se unir igual ao Ceará. Aqui a gente tem também a participação da Frente Integrada das Associações Comunitárias do município de Mossoró. Nós, da diretoria, já votamos no PPA participativo. Nós, do Movimento Comunitário, apoiamos o projeto de duplicação da BR-304. Muito obrigada, viu, pessoal? Olha, a gente tem aqui também João, da UPA do BH. Muito obrigada, querido, pela audiência. Pedro Igor, da Câmara Municipal de Mossoró. Fica ali na recepção, viu, Vanuva? Distribuindo simpatia para quem entra e sai da Câmara. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho, Pedro. Olha, voltando aqui, Estênio, vamos mudar um pouquinho aqui, mas continuando falando de economia, obviamente. Mossoró, cidade junina, mês de junho, aí muito movimentado aqui em Mossoró e que movimentou também a região. A CDL, junto com o ERN, tem uma pesquisa, realizou uma pesquisa durante e pós-evento. O que é que já se tem de dado em relação a isso? A gente e a FEComércio também, né? Agora está nessa parte de conclusão dos dados, a FEComércio ficou em condensar as informações, mas o MCJ, conforme a gente já previa, né, já recorde de público, mais de 1.200.000 pessoas estiveram presentes em todo o circuito, contabilizando até, inclusive o polo lá da São José. Tivemos o maior investimento público também, já podemos notar que a rede hoteleira já respondeu bem melhor do que o ano passado, que já tinha sido extraordinário, mas com lotação 100% no evento de lançamento, que foi o Pingo, mas a lotação quase que de 100% também no Boca da Noite, que aí já foi uma estratégia que nós usamos, onde trouxemos um maior evento corporativo já realizado pela FCDL, que foi a 21ª Convenção do Comércio, a TCM se fez presente. Foram mais de 1.300 pessoas num dia de imersão e onde essas pessoas que tiveram 6 estados diferentes e muitos turistas tiveram a oportunidade de conhecer na quinta-feira o Palácio da Resistência com a recepção do prefeito. Depois nós fomos ao Chuva de Bala, depois tivemos a entrega de outra ação da CDL, que foi o Vitrine Junina na sua 2ª edição, no palco do Cidade Junina, com mais de 60.000 pessoas. Ali as empresas sendo reconhecidas, né? Eu acho importante essa parceria público-privada. Foi o 2º ano. Tivemos também os entrevistadores fazendo toda essa parte de coleta de informação durante todo o evento. E terminamos lá na nossa convenção com palestrantes de nome nacional, mas inclusive os maiores cases de sucesso estão aqui próximo da gente, os grandes empreendedores moçoroenses, norte e rio-grandense, como as mulheres empreendedoras que estavam lá. Então fizemos essas ações, vamos divulgar essa pesquisa, mas a questão do público já foi recorde, então a estrutura já foi boa, já tem que se pensar, já está se pensando e vamos sugerir novamente que o evento já seja lançado esse ano, para que possa entrar no orçamento das empresas privadas e alguns outros pontos que vão ser discutidos em parceria também com a Prefeitura, que é a grande interessada também, além dos munícipes aqui da nossa região, né? O Mossoró Cidade Junina, ele já é do Estado,
Mas agora o desafio agora para os próximos anos é que ele seja a atração nacional ao nível que é hoje o de Campina Grande e de Caruaru. Se bem que é de público para quem foi para os 3, que diz que o de Mossoró não existe igual pela questão da cultura, a valorização do povo da terra, da resistência ao bando de Lampião, toda a parte cultural que foi, as atrações novas. Então, inclusive a avaliação já de 96%, superando as 94% do ano passado, de avaliação positiva. Eu acho que Mossoró ganha a cidade, ganha as empresas que tiveram também um fluxo maior de pessoas vindo aqui à nossa cidade, comprando. Aqui, Mossoró, ela consegue concatenar ali todo esse comércio que tem aqui circunvizinho, desse raio de 150 quilômetros aqui da cidade. E o mês de junho foi um mês que vai ser repercutido muito positivamente durante o resto do ano, em virtude do Mossoró Cidade Junina. Quando é que sai o resultado da pesquisa? Agora na segunda quinzena de agosto. De junho, perdão. Segunda quinzena de junho. E aí vocês aproveitaram também esse embalo do clima junino e realizaram o concurso Vitrine Junina. O que foi, qual foram os benefícios desse concurso? Atingiu realmente o objetivo de colocar ali a cidade, os lojistas, as lojas em Mossoró no clima junino? Tudo foi um aprendizado, né? A gente, no primeiro ano, lançamos, o evento foi lançado já em cima da hora, a gente também, mas esse ano já fizemos uma plataforma. Até mandar um abraço aí para o nosso amigo Eric, que é nosso diretor de TI, juntamente com a equipe dele, desenvolveu um site onde todos os vídeos que foram exibidos no dia do MCJ foram os vídeos produzidos pelos próprios lojistas. Eles conseguiam subir fotos, vídeos, as características, a gente premiou em dinheiro, primeiro, segundo e terceiro lugar, e reconhecemos também, através de uma remuneração financeira, aqueles artistas que fizeram a decoração da loja. E o que eu achei interessante foi a emoção do primeiro colocado, né? Esse ano que eles tenham sido ficado entre os 3 primeiros na última e a esposa que tinha feito toda a decoração da loja. E aí, quando ela viu que foi em primeiro, a emoção tomou conta dela e dele. E assim, é uma empresa do ramo de segmento da construção civil. Diferente que a gente tem muita coisa, Vitrine Junina ele não contempla somente a vitrine da loja, é só o nome. A gente tem algumas, inclusive é critério de desempate, foi critério de desempate, a questão da decoração da interna e também esse ano, como a gente recebeu algumas críticas e aí absorvemos a participação do voto popular. Então todos os jurados que faziam parte mais do voto popular, eles elegeram os 5 e no dia lá nós anunciamos os 3 primeiros. Já foram todos contemplados, premiados e estão sendo homenageados ainda no nosso telão da CDL e nas nossas mídias sociais. O SPC Brasil divulgou dados da inadimplência aqui em Mossoró. Quais os números? Os números da inadimplência de Mossoró do mês de junho foi preocupante. Nós já estamos aí, em relação ao mesmo período do ano passado, um incremento de 7,6% na quantidade de pessoas inadimplentes. A dívida do Moçoroense cresceu 16%. Grande fruto e obviamente você nesse contraponto em relação ao índice de inadimplência de novos entrantes, ela diminui um pouco porque perde o poder de compra. Nós estamos vendo com um período de inflação alta no país, com a taxa Selic ainda alta. Ainda estamos aguardando dessa questão da transição governamental, com a aprovação agora parcial da reforma tributária, e aí fica para o segundo semestre o que era previsto para o primeiro. Mas isso foi em virtude de toda a política conturbada que tivemos no ano passado, dessa polarização, que aí agora as avaliações, vocês que são aqui do meio político, a gente fazia muitos 100 dias, né, Manu? Aí agora são os 6 meses, do governo Lula. Espero que consiga superar essa parte de votação. Agora o texto segue para o Senado, temos muitas observações no texto da reforma tributária que foi postado, que ele, de certa forma, eles fogem um pouco do contexto que tinha sido negociado no passado. Temos ainda uma etapa no Senado a ser vencida, que pode ser ainda modificada. E a gente espera que toda essa engenhosidade que tem na política, que tem que ter um pouquinho de cada coisa, de articulação política, da oposição e da situação, e que a gente vença. Realmente a questão tributária ela é muito complexa. A depender do negócio, você tem 10, 12, 15 impostos, hoje vai simplificar em 2.
Então, essa é uma transição que vai demorar aí quase 20 anos para ser feita, mas que o primeiro passo foi dado. É algo que se discutia há 30 anos no Congresso e que saiu de pauta, e isso aí deve incrementar. Então, a gente tem esses números nos preocupam, principalmente a maior dívida em bancos, né? Bancos, 64% das pessoas têm bancos. E outro número preocupante é que são muitas dívidas novas. São pessoas que entraram no SPC agora nos últimos 3 meses, é um incremento de 7%, mas quando a gente coloca essa régua para os últimos 12 meses, você já vai para 36%. Então, a gente tem que ficar de olho, porque aí você restringe o crédito, consequentemente o consumo também é restringido e os números refletem diretamente na economia e na arrecadação de impostos. Qual o balanço que você está fazendo desses 6 meses do governo Lula? Olha, eu particularmente achava que nós tivemos alguns eventos alheios à política, né, que é as questões extremistas que a gente até conversou por aqui. Eu vejo ela de forma positiva, no sentido de que tem se tentado um diálogo, mas ainda com muito entrave, muita polarização. Às vezes o foco do desenvolvimento do país ele não fica em primeiro lugar. Primeiro, toda entrevista que a gente vê do presidente, o presidente volta para o retrovisor para falar do ex-presidente. A gente tem que pensar para frente. Já passou a eleição. Agora, eu brinco muito assim, qual é o melhor prefeito, quando me perguntam? Eu sou lá de Mossoró, Alisson Bezerra. Qual é a melhor governadora? É do meu estado, é fato. E o melhor presidente é o do meu país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se a gente não ficar nesse foco, olhando para o retrovisor, achando que, criticando A, B ou C, isso vai resolver, não vai. Tem que chamar a classe política, chamar a bancada do Ceará, a bancada da Paraíba. O que é a 304, por exemplo, representa para os dois países, já que é um fluxo de passagem de transbordo dos produtos deles também. Mas não, enquanto a gente não tem esse diálogo, os produtos estão indo para a SUAP e estão indo para o PECEM. Então, nós temos que articular politicamente, o Senado, no governo, nos ministros, aproveitar esse bom momento político para que a gente possa ter resultados já nesses primeiros 2 anos aí do governo Lula. Estênio Marques, presidente da CDL Mossoró, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, Vanúvio, e a audiência da TCM. Sempre que solicitados, estaremos aqui. Seja sempre bem-vindo, Estênio. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.